Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero mesmo que esteja tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que veio agora, fresquinho, fresquinho. E eu espero que Deus possa falar ao coração de vocês e que seja útil esse vídeo, que seja proveitoso. Eu coloquei no título uma pergunta. Eu disse assim: o que fazer neste tempo atual, né? O tempo de agora, que se chama hoje. Porque não dá mais para voltar atrás, porque não existe mais o passado e o futuro também ainda não existe. Então nós só temos o hoje. E sendo assim, só tendo hoje, o que eu faço hoje? O que eu devo fazer hoje? Porque o meu passado, eu posso ressignificar tudo, né? Perdoar quem precisar perdoar, entender o que precisava ser entendido, me arrepender, né, daquilo que fiz errado e não fazer de novo. Eu posso modificar, fazer isso, mas não posso fazer mais nada para mudar o que já foi. Mas a partir de agora eu posso mudar o meu amanhã. Se eu continuar parado, o meu amanhã vai ser talvez incerto e talvez não muito bom. Então, mas se eu plantar, né, como eu disse uma vez, e se eu fizer certo, nós vamos ter um futuro brilhante. Então, eu coloquei essa pergunta, né, dizendo: o que fazer agora? É necessário fazer alguma coisa, é necessário decidir por algo. E quando eu penso em decidir por algo, eu prefiro escolher decidir por fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Porque Deus, que é o autor da criação, sabe o que é melhor para nós. Ele diz que tem pensamentos bons a nosso respeito, de nos dar aquilo que nós esperamos. Então, sendo assim, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero fazer aquilo que vai me trazer um retorno da graça de Deus sobre a minha vida, da bênção do Senhor sobre a minha vida. Então, eu coloquei lá no título que nós precisamos, pelo menos, essas 3 atitudes nós devemos tomar. E eu coloquei aqui 3 atitudes para a gente meditar nelas. A primeira atitude é renovação de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que não dá para experimentar uma vida boa, perfeita e agradável se não renovar a mente. E renovar a mente significa o quê? Significa questionar tudo que eu já sei, tudo que eu já ouvi falar. Parar apenas de conhecer Deus pelo que ouviu falar, mas conhecer Deus a partir de uma experiência pessoal com Ele. Então, tudo que nós já ouvimos falar, existe verdades e existem mentiras, existem enganos em tudo que a gente já ouviu falar. Então, nós precisamos renovar nossa mente. Para isso, eu vou ter que questionar o que eu já ouvi, o que eu já aprendi, colocar isso à luz das Escrituras, buscar experiência individual e pessoal com Deus para que a gente possa avaliar tudo aquilo que a gente já ouviu nessa vida acerca de Deus. E acerca de mim mesmo, né? E acerca da vida, e acerca do mundo, e acerca das coisas. Nós precisamos colocar a nossa mente à disposição de um culto racional. A Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus o nosso culto racional. É como se fosse... Ele diz assim, a palavra é bem desse jeito, é um sacrifício vivo. O sacrifício vivo é dizer: Deus, eu estou aqui. Me muda do avesso, me tira o que precisa tirar, resolve a minha vida, toma, eu entrego completamente. E aí, a partir daí, você vai ter uma experiência com Deus e renovar a sua mente. O segundo tópico que eu coloquei aí eu coloquei renovar a mente e coloquei alinhamento. Por que alinhamento? Porque nós somos corpo, alma e espírito, nós somos como Deus, trino, né? E se o corpo estiver trabalhando de um jeito, a alma de outro, o espírito de outro, não vai dar certo. Nós precisamos nos alinhar. Quando nós vemos uma máquina, um relógio, por exemplo, existe uma engrenagem e ela precisa estar toda alinhadinha para funcionar bem. Mesmo assim, somos o nosso corpo. Por que nós adoecemos na maioria das vezes? Porque os nossos hormônios estão todos desregulados.
E como eles se desregulam? Eles desregulam a partir das nossas emoções, da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. E muitas vezes o inimigo também entra pelo lado espiritual e também desalinha nossos hormônios, nossa vida em geral. E a gente vive uma vida totalmente desalinhada, toda desregulada. E aí o corpo não vai funcionar bem mesmo, porque o nosso corpo é como uma engrenagem linda, maravilhosa que Deus fez, complexa. Você já estudou sobre a complexidade desse corpo humano? E para ele estar bem alinhado e funcionar bem, é necessário estar alinhado, estar tudo correto, funcionando bem. Né? Então, por isso alinhamento. E quando eu falo alinhamento, eu não falo alinhamento só do nosso corpo. Eu preciso me alinhar com o propósito de Deus. E para isso, eu preciso saber qual é o propósito de Deus. Se você pensou que o propósito de Deus é salvar a todos, não é. Tá? Você pensou errado. Por que não é salvar a todos? Porque não vão salvar todos. Muita gente vai ficar para trás. Deus não vai salvar a todos. Ele gostaria de salvar, mas esse não é o propósito dele. O propósito de Deus é reinar. Por isso que as boas novas que a igreja deveria pregar era o reino de Deus e não a salvação. Ela fez o contrário. As igrejas, a religião começou a pregar a salvação e não pregou o reino de Deus. Por isso que estamos sofrendo hoje. Mas você entendendo isso, você vai começar a se alinhar. Você precisa se alinhar com o reino de Deus. Deus quer que todos o conheçam e esteja debaixo do seu reinado. Por isso Jesus vai voltar. E ele vai voltar para reinar. E nós vamos viver segundo ou sob o reino de Cristo. Isso é maravilhoso a gente saber. Por isso eu resolvi colocar aqui nesse vídeo esse assunto, porque Deus trouxe hoje na minha mente e eu falei, é isso. Nem estudei muito, é isso. Tá bom? Então eu preciso me alinhar com o propósito de Deus. O propósito de Deus é reinar na nossa vida. É fazer com que nós vivamos para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. E para isso eu tenho que estar alinhado, com a mente renovada, entendendo o propósito de Deus. Que até hoje muitos de nós não entendemos. Em terceiro lugar, eu coloquei que nós precisamos nos santificar. Porque esse mundo vai ficar tão difícil para se viver, que se eu não estiver vivendo uma vida santificada, eu não vou suportar o que vem por aí. Eu preciso santificar minha vida. Eu preciso me limpar. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quem é limpo, limpe-se mais. Eu preciso me limpar. E quando eu falo me limpar, gente, não é somente no plano espiritual. Eu preciso me limpar no completo, no todo. Tá? Quando quem estuda terapias, por exemplo, como eu sou terapeuta, eu sei desse assunto, quem estuda terapia, fala-se muito sobre terapia holística. E os cristãos têm muito medo sobre essa palavra holística. E holística simplesmente significa o todo. E é importante que eu saiba, que eu entenda que eu preciso me santificar no todo. Não é só no espírito, é no corpo, na alma e no espírito. A terapia holística, ela trabalha olhando o teu corpo, o que está acontecendo com o teu corpo, o que está acontecendo com a tua alma, o que está acontecendo com o teu espírito. Não tem nada de errado nisso. É claro que o diabo usa isso daí para o lado dele. Mas nós precisamos ser inteligentes e também usar essa mesma capacidade do homem, olhar por seu todo e olhar para o todo e santificar tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo daqui para frente vai ficar numa situação tão difícil que se você não tiver a sua vida santificada, purificar o seu corpo mesmo. Eu estou dizendo purificar corpo, significa assim, vamos nos libertar dos vermes, das toxinas, das inflamações, de tudo, vamos limpar o nosso corpo. E como eu limpo o nosso corpo? Existem hoje vários
protocolos, vários métodos, vários jeitos. A gente só precisa usar a ferramenta certa, a gente precisa ir atrás dessas ferramentas certas que vai limpar o nosso corpo, para que a gente tenha saúde, força, ânimo, disposição, mente renovada, clareza de mentalidade, porque se não tiver o corpo totalmente limpo, não teremos clareza de mentalidade, não teremos força, não teremos ânimo, não teremos disposição e vai ficar difícil. Então precisamos nos limpar no corpo. Precisamos nos limpar a alma, santificar a nossa alma. Essas emoções tóxicas, esses sentimentos que nos adoecem dia a dia, precisamos olhar para isso. Existem várias ferramentas e Deus não proibiu, Deus quer que nós a usemos. Não precisa ter medo, a religião colocou medo em nós. Não precisamos ter medo. É claro que devemos que filtrar tudo pelo filtro da palavra de Deus, mas precisamos fazer isso. E precisamos nos santificar no Espírito. Vamos jejuar, gente. Nosso corpo está adoecido, nosso espírito está adoecido. A gente não tem clareza espiritual, não consegue a comunhão com Deus que é necessário, porque não jejuamos. Não é à toa que Jesus disse, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Muitos crentes que estão entrando pelo caminho do jejum estão vendo uma transformação tremenda, absurda e maravilhosa, porque o jejum nos cura, nos liberta, nos santifica, nos transforma. É isso que eu vim trazer para vocês hoje. Deus me deu hoje isso e eu falei, é isso. Vamos nos alinhar com o propósito de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Alinhamento, renovação de mente. Vamos esquecer um pouco tudo que nós aprendemos até hoje e vamos buscar a descobrir quem realmente Deus é? Vamos experimentar Deus de verdade? Vamos aumentar a nossa fé? Vamos entender o que é fé e viver por ela? E vamos santificar a nossa vida. Corpo, alma e espírito santificados para a glória de Deus Pai. Esse é o meu conselho de hoje. Eu estou tentando fazer isso, eu estou entrando por esse caminho e está sendo maravilhoso. Eu sei que vocês podem fazer o mesmo. Eu estou aqui para transbordar. Vamos fazer o mesmo. Se vocês preferirem, a gente vai marcar juntos aqui um grupo, um jejum, um trabalho de limpeza. Vamos dar ideias aqui para a gente fazer isso. Amém? Para a gente passar esse período difícil que vem aí de uma forma maravilhosa. Adorando a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que Ele é e pode fazer na nossa vida. Aproveitando de Deus tudo aquilo, todo o favor que Ele tem para nós, que Ele já deu. A Bíblia diz que Ele já nos deu todas as coisas. E a gente fica pedindo para quê? Ele não vai dar mais nada, Ele já deu tudo. Eu só preciso acessar o que Ele já me deu. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me criou e que me despertou para a verdade. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Fica com Deus.